Ora, muito bom dia, o meu nome é Filipe Moreira e bem-vindos mais uma vez ao Reis Nativa. Nós hoje vamos falar de um tópico que me surgiu quando fiz o vídeo anterior. Quando falei sobre aqui, por exemplo, dei o exemplo do país de Portugal, que não tem contacto com as suas energias ancestrais, e não tem. Nós, para termos contacto com uma energia ancestral, nós temos que de alguma forma reconhecer ou ter consciência da cultura e da tradição que houve cá. Caso contrário, o chamamento às vezes pode ser confuso. E eu também vamos aprofundar sobre esses termos. Chamamento, o que é um chamai, o que é que consiste. Tendo em conta que eu já falei da palavra chamar ser genericamente, especificamente genericamente, especificamente não. É específica da Sibéria e generalizou-se para designar todo o tipo de homens e mulheres que fazem esta prática à volta do mundo. Pois então, um bocadinho de fluxo. Eu fiz aqui uma ordenação de tópicos, não sei se conseguem ver, só para me orientar. Em primeiro lugar, o xamanismo tradicional, ou a energia ancestral tradicional, fala especificamente em manter o equilíbrio, é a pessoa que deve manter o equilíbrio entre a comunidade e o meio ambiente, para que não falte nem a um nem a outro. Dentro deste contexto, o xamã, a pessoa praticante, o que está responsável por, tem como dever terem atenção às necessidades tanto do meio ambiente, portanto, se há, vamos usar exemplos práticos, se houvesse maior desflorestação, ele comunicaria à comunidade que, neste momento, teriam que ter em conta o bem-estar do meio ambiente. Se começasse a haver falta de algum tipo de animal, eles comunicariam à comunidade que deveriam mudar algum tipo de hábito alimentar para que a espécie pudesse voltar a florescer e a ter números suficientes. Por outro lado, os bens da comunidade, o praticante deveria abençoar os caçadores antes deles irem a uma caça ou antes de uma pesca, abençoar algum tipo de construção, abençoar, e quando digo abençoar é para o termo melhor da palavra, ou seja, fazer alguma prática em colocar uma boa energia, uma boa intenção para que essa energia assistisse as pessoas naquilo que elas necessitavam, ou na construção de uma nova casa, ou algum relacionamento, uma vez que podemos dizer que os praticantes foram os primeiros, vamos chamar-lhes sacerdotes, sem serem bem sacerdotes, mas podemos dizer que sim, foi daí que surgiu a questão de uma entidade espiritual que está mais conectada com o outro mundo, com o mundo espiritual, em relação ao resto da comunidade. E é isto que define também um xamã, um praticante de energia ancestral. Então, nesse termo, nós temos dois tipos. Temos os antigos, que são aqueles que hoje em dia podemos dizer que já restam muito, não é? Portanto, se vamos falar de pessoas que não têm qualquer tipo de contacto com o mundo ocidental, ou seja, com entre aspas, progresso, porque em termos de progresso podemos sempre questionar um bocadinho muito o que é o progresso, mas tecnologia, desenvolvimento tecnológico, estar a par da evolução do ser humano. Esse tipo de xamanismo ainda hoje é praticado em alguns sítios, mas não são muito fáceis de encontrar e são mais reclusos, ou seja, mantêm essa tradição. E então, dentro desse xamanismo tradicional, nós temos depois os contemporâneos, ou seja, o que passa do mundo antigo para o contemporâneo. Nos contemporâneos, as pessoas que praticam hoje em dia podem-se dividir em três tipos de grupos. O primeiro grupo são aqueles que descendem de uma linha não alterada nem quebrada de tradições e que não têm contacto, ou seja, têm contacto quando recebem aspectos do mundo ocidental, como roupa, como os telemóveis, mas eles permanecem na sua zona e permanecem a praticar exatamente as tradições que receberam. Ou seja, se nós queremos estar em contacto
com alguém que faz este tipo de práticas e ter uma experiência mais próxima da sua realidade, somos nós que nos devemos deslocar aos locais. Como, por exemplo, nós irmos à América do Norte e ir a uma reserva indígena, nativa americana, não é? E onde haja um praticante em que ele nos possa transmitir esse conhecimento. Ou ir para o meio da Mongólia, para aquelas zonas mesmo remotas, estar em contacto também com ou ir a alguma zona da África onde haja essa prática, enfim. Nós é que nos devemos deslocar até lá. Pois eles descendem de uma grande linha não quebrada desse tipo de práticas e então mantêm a prática. Outra grande... Exatamente. Outro grupo são aqueles que nasceram numa cultura onde se pratica, onde há essa prática, onde há a prática xamânica de energia ancestral, mas que fazem a ponte entre o mundo deles e o mundo ocidental. Ou seja, estes já é quase como se recebessem os ensinamentos, nasceram na cultura. Podemos falar de muitos deles, por exemplo, eu conheci um peruano, ele veio, tinha os seus ensinamentos e andou a viajar pela Europa, acho que foi Bélgica, Portugal, claro, eu conheci França, e ele andou a transmitir os seus conhecimentos. Quase como, não vou dizer ensinar, mas simplesmente em modo de partilha. E esse tipo de pessoas, então, sim, eles não só têm as práticas e os rituais que lhes ensinaram, que são tradição, mas como também criam as suas próprias práticas e rituais para se adaptar e para se adaptarem ao mundo ocidental também e, de certa forma, reinventarem-se. Portanto, uma vez que eles entram em contacto com uma cultura diferente, é normal que disso advenha uma capacidade de se adaptarem, criarem algo diferente, algo novo. Isso é muito importante. Não ser muito rígidos, não ser muito firmes. E depois temos o terceiro grupo, que é no qual eu me enquadro e muitos outros se enquadram, que são aqueles que já há muito, são aquelas pessoas e que têm uma cultura que há muito que perdeu ou desligou-se das suas raízes xamânicas, mas que mesmo assim há lá um chamado, e o chamado não vem de mim, não vem de fora, não vem de ninguém, vem sempre do mundo espiritual. Há sempre uma energia, uma consciência que puxa, que chama para que haja uma continuidade no trabalho. Para que haja a continuidade desse trabalho, de manter esse equilíbrio. E esse tipo de pessoas são aquilo que, por exemplo, hoje em dia refere-se ao neo-xamanismo, não é? Ou da nova era. Isso pode ser um bocado questionado e eu vou explicar porquê. Muitas vezes o conhecimento é usado como uma desculpa ou como uma forma de justificar aquilo que me apetece fazer. E temos de ter sempre em conta que o facto de eu ter uma informação não pode servir como desculpa para eu fazer o que me der na gana. Há uma coisa muito importante que chama-se sentir. E há outra coisa muito importante que chama-se primeiro tratar muito bem de mim, construir a minha estrutura emocional para depois poder compreender e sentir aquilo que eu realmente devo fazer. Muitas vezes as pessoas podem ir parar, não digo só isto a nível de xamanismo ou de cura ancestral, mas muitas pessoas podem ir parar a uma determinada área a nível espiritual, não para praticarem, mas para receberem. Porque só depois de receber é que eu sei se eu vou por esta via, se eu devo ir por esta via, ou se isto foi só uma ferramenta para eu ficar melhor e agora seguir para outra via diferente. E é aqui que às vezes acontece um bocado de confusão e também faz sentido. Pessoas que já não têm uma cultura, as raízes culturais, ou as raízes dos seus povos ancestrais. Ou seja, é dizer, eu não tenho raízes, muito dificilmente saberei onde é que eu me devo colocar. As raízes são importantes para me firmar e para crescer. Então é preciso, principalmente neste último grupo, que quem sinta ou entre em contacto, passe por experiências de xamanismo, de ancestralidade, dos animais, permita-se sentir se realmente é esse o caminho ou não. Se ele está a receber o chamado para se tratar e para se curar, ou se está a receber o chamado, se está a receber aquela força,
não vou chamar vozes porque pode levar às outras coisas, mas aquele sentido, aquele sentir as coisas acontecerem naturalmente para praticar. No fundo é um bocado isto. É um mundo fascinante. E muitas vezes o fascínio pode levar a outro tipo de emoções e deslumbramento que entra na parte de fantasia. E sim, se eu estou inserido num grupo, quem está inserido num grupo em que, sendo chamado e pesquisa, mesmo assim faz aquilo que sente, deve ter sempre em conta se aquilo que faz não é uma purga ou libertar alguma coisa que já não faz sentido, ou se está a começar a entrar num jogo mental e não tem essa consciência. Este tipo de mundo, este mundo, não é mental. Todo. É puramente e plenamente espiritual. Okay? Isto é muito importante. Dentro destes três grupos temos os estritamente tradicionais, aqueles que já há muitos anos e foi o avô do meu avô, que passou para o avô do meu avô e por aí fora. Temos aqueles que aprendem e querem partilhar e então fazem a ponte e criam algumas coisas, mas baseadas nas experiências anteriores. E depois temos aqueles que eu chamo, e que eu fui também, os perdidos. Nós estamos perdidos e encontramos. Nós estamos perdidos e o mundo espiritual encontra-nos e diz: tu já andas perdido há algum tempo, então anda cá. Está na hora. Mas está na hora de te curares, ou está na hora de te curares e usares essa energia para curar outros. Isso é que é a diferença. E mais à frente, noutra edição, eu vou fazer só um vídeo exclusivo para falar sobre o xamã em si, o praticante. O que é que o define como praticante e que o distingue de todas as outras categorias de trabalhadores de luz, de magos divinos, de psíquicos, médios, sei lá, feiticeiros, tudo o que vocês quiseram chamar. Todas as categorias, porque é que ele é diferente dos outros e porque é que os outros nunca podem ser ou não podem estar incluídos ou serem praticantes de. Ok? Mas isso mais à frente. Hoje queria só dar esta categorização e incidir principalmente na parte do terceiro grupo. É muito, muito importante. Porque é o que mais precisa de orientação. E é o grupo que mais dificuldade tem em encontrar essa orientação. Mas se conectarem com o mundo espiritual, ela aparece. Mas é aquilo que nós precisamos de ver, não é aquilo que nós queremos ver. Senão nós vemos tudo e mais alguma coisa e a ilusão nunca mais para. Ok? Por hoje é tudo. Agradeço-vos imenso por terem estado a observar. Não se esqueçam, se gostarem e se acharem que é importante, partilhem, façam gosto no vídeo. Não se esqueçam de subscrever para ver mais vídeos, para ter acesso a tudo o que viermos para a frente. Antes de mais, só vos quero relembrar também que no sábado, dia 28, que eu creio que é sábado, das 15 às 17, vou fazer em direto no Facebook, na página Paz Interior Serviços Holísticos, um direto sobre o que eu chamo de xamanismo sem limites, em que vou falar e vou fazer algumas práticas e responder algumas das vossas questões sobre o que é a minha visão sobre essa energia, desmistificar um bocado algumas questões também e, porque não, vamos nos divertir, principalmente isso, porque eu gosto de me divertir quando faço este tipo de prática. Da minha parte, só vos digo mais uma coisa, que é gratidão por terem estado a observar. Não se esqueçam, dúvidas, questões, opiniões podem pôr nos comentários mais abaixo, ok? Um resto de bom dia para vocês, gratidão, tudo bom.